Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Que esta quinta-feira seja melhor da vida de cada um de vocês. E como Jesus disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, não vou pedir para amanhã, não, só por hoje. Amanhã é outro dia. Só existe o dia de hoje. O dia de amanhã não existe. Só existe o dia de hoje. Então, o dia de hoje, que o pão nosso de cada dia seja perfeito na sua vida. O pão da saúde física, o pão da saúde espiritual, que é o mais importante, porque se a nossa mente é dirigida, é guiada pelo Espírito de Deus, então o nosso corpo vai agradecer, porque vai usufruir os benefícios que Deus tem prometido na sua santa palavra. Mas primeiro tem que ser o reino de Deus. Primeiro tem que ser o governo do reino de Deus na nossa cabeça, para que então possamos obedecer a sua voz, a sua palavra, o seu Espírito, para que então venhamos colher os frutos da obediência. Veja que é tão bacana que a gente fica assim, em gozo na alma. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para mim, para você, para todos os que têm ouvidos. E têm ouvidos aqueles que querem ouvir a voz de Deus, aqueles que têm sede de saber da vontade de Deus para suas vidas. Então, que o pão nosso do dia de hoje seja de acordo com as suas necessidades. Preste atenção. Não de acordo com as suas vontades, das nossas vontades. As nossas vontades normalmente contrariam a vontade de Deus. É o que está escrito. Mas quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, então tudo dá certo. Olha só, esse seja o pão nosso para o dia de hoje. Olha só o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, é o Senhor Jesus. Ele nos redimiu com o seu sangue, com a sua vida, com a sua alma. Ele deu a vida dele pela nossa. Olha só. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, que te ensina o que é útil, o que vai servir, não apenas por algumas horas, nem por um dia, mas por toda a eternidade, que te ensina, que te guia, que direciona a sua mente e o seu coração, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Não é o caminho que nós queremos andar, mas o caminho que devemos andar. Então, quando a gente está sujeito ao governo do reino de Deus, nós obedecemos, nós seguimos
a sua palavra, a sua orientação, o seu ensino. Nós aceitamos de forma bem solícita, humilde. Então ele nos guia no caminho que nós devemos andar. Aí ele diz assim, seguinte verso, diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas, como os grãos, os seus grãos, que são os filhos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído de diante de mim. Puxa vida! Quando Deus fala assim, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, às minhas palavras. Eu fico imaginando assim, quantas vezes em nossas vidas, eu mesmo, a gente toma a decisão errada, a gente se esmera, se esforça, luta, nós colocamos toda a nossa força, todo o nosso sangue, todo o nosso entendimento em querer realizar aquele sonho. E aí, quando nós conseguimos realizá-lo, a gente descobre que a gente realizou um sonho do inferno, do diabo, porque aquele sonho era do coração, e o coração é enganador, é corrupto, é cruel. E aí a gente diz para a gente mesmo, puxa, que besteira que eu fiz na minha vida, por que eu fiz isso? Se eu tivesse dado ouvidos o conselho de Deus. Se eu tivesse dado ouvidos à mamãe, ao papai, eu não estaria sofrendo como estou sofrendo hoje. E o pior de tudo é que a gente não pode voltar atrás. Não pode. A gente não pode voltar atrás. Acabou. Você decidiu. O único jeito é se render ao Espírito Santo e dizer, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, cuide dela, dirige os meus pensamentos, meu coração, minha vida. Eu quero ser um servo de verdade, de fato. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero fazer as minhas ofertas por fazer. Eu não quero fazer os meus sacrifícios, apresentar os meus sacrifícios no altar apenas como um hábito. Não. Tudo que eu fizer para ti, eu quero fazer com todas as minhas forças, de todo o meu coração. As minhas orações, eu não quero mais fazê-las repetidas, não. Eu quero que o Senhor saiba que há transparência na minha alma. Eu quero te seguir, eu quero te servir, custe o que custar. Ainda que o mundo venha me perseguir, ser injusto para comigo, me odiar, me difamar, não interessa. Eu quero fazer a tua vontade. Minha amiga, meu amigo,
Quantas vezes a gente diz dentro da gente mesmo, puxa vida, que arrependimento, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito isso, como que eu fui burro, como que eu fui estúpido, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Aí já é tarde demais, aí eu vou ter que colher os frutos da minha rebeldia, da minha desobediência à tua palavra, meu Pai. Eu tenho que colher, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ninguém pode impedir de nós ceifarmos o que estamos ou que nós plantamos. Ninguém pode impedir. Nem Deus, nem o diabo, ninguém, nada. Uma vez você semeando, você vai colher os frutos do que você semeou. Agora, Deus nos deu cabeça para pensar, graças a Deus. E Ele mesmo nos convida, dizendo, vinde então, raciocinemos juntos. Deus convidando a gente para pensar, raciocinar junto com Ele. E isso é real porque o Espírito Santo, quando a gente realmente quer isso, o Espírito Santo dá a direção. Não interessa se estamos na igreja, em casa, no banheiro, não interessa se estamos na rua, qualquer que seja o lugar, quando a gente eleva o pensamento nas suas palavras, mentaliza a palavra dele e começa a buscar o entendimento. E ele, então, assim como o pai que senta o filho no seu colo e ali fala, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não vá por esse caminho. Assim é o bom pai, né? Ensina o caminho que deve seguir para os seus filhos. E assim é o nosso Pai eterno. E ele diz, se tivesses dado ouvidos à minha palavra, você não seria tão sofredor, tão infeliz. Você, ao invés disso, você teria uma paz como um rio. O rio que corre. Você já observou, amiga e amigo, o rio corre, às vezes silencioso, não faz nenhum barulho, mas ele corre. Ele vai correndo, vai se locomovendo para o mar, na sua tranquilidade. Então, diz o Senhor, a tua paz seria como um rio, tranquilo, tranquilo. Ninguém pode pará-lo. Vem a chuva, vem o sol, o vento, nada pode impedir daquele rio se encaminhar para o mar. E a tua justiça, a tua paz seria como um rio tranquilo. E a tua justiça como as ondas do mar. Ela vem, ela está sempre vindo e voltando, indo e voltando. E ninguém pode impedi-la de se locomover, ninguém. Então veja que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita grandeza, no seu infinito amor, Ele nos trata como seres humanos mesmo, como filhos, como pessoas achegadas a Ele.
Ah, diz o Senhor, não é? Quantas vezes nós falamos ou pensamos, se eu tivesse feito aquilo e não isso. Não é verdade? Pois é, minha amiga, meu amigo. Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Que maravilha! A descendência tua também seria próspera, seria frutífera. Que coisa maravilhosa! E o seu nome nunca seria cortado. E essa é a realidade. Quando nós, de forma consciente, decidimos dar atenção, ouvidos à voz do coração, pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, a gente vai se arrebentar. Não é isso que tem acontecido. Não é por isso que os casamentos se desfazem. Não é por isso que há falência na instituição mais sagrada na face da terra, que é o matrimônio sagrado. Pois é, porque se deu ouvidos à voz do coração e não à voz da razão. E agora? O que eu vou fazer? Agora você vai ter que ficar administrando os seus problemas. É isso aí. E enquanto está administrando problemas, você deixa de viver a paz. A paz que Deus promete como um rio. E aí, vai fazer o quê? Amiga e amigo, só tem um jeito. Sabe? Você nascendo de novo, começando tudo do zero. Aí você pergunta, mas isso é possível, bispo? É possível. É possível. É possível você começar tudo do zero. Como? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai resolver esses problemas. Ele vai resolver esses pepinos que você arranjou. Mas primeiro você tem que entregar e sacrificar a sua vida para ele. Ao invés de você dar cabo da sua vida, entrega a sua vida para Jesus do jeito que ela está, estragada, podre, doente, enferma, largada, miserável, infeliz. Entrega o que você tem, o que restou de você. Entrega. Entrega a sua vida para Jesus e o Senhor Jesus, na pessoa, através do Espírito Santo, vai conduzi-lo aos pastos verdejantes. Não da noite para o dia, não é assim, como se fosse mágica. Deus não é mágico, mas Ele vai começar a trabalhar com você. Ele vai começar a ensiná-lo dia após dia após dia. O pão nosso de cada dia, Ele vai lhe dar, conceder a cada dia. E pouco a pouco você vai esquecendo o que passou e se apegando ao que é novo, a vida nova que Ele, Deus, está te dando. Mas tem que haver o sacrifício. Você sacrificou para semear o que não prestava, agora você tem que semear para colher o que
que vai te dar paz, que vai trazer justiça, que vai fazer de você uma vida nova. Só depende de você, minha amiga e meu amigo. Só depende de você. Não depende de favor de ninguém. Não depende da igreja, da religião, do bispo, do pastor. Não depende de homem nenhum. Só depende de você. Deus é tão magnífico, tão glorioso, tão grande, que Ele nos dá o privilégio, Ele mesmo nos guiar. Ele mesmo, como o pai que pega a mão da criança e vai atravessar a rua com segurança, e vai encaminhá-la com segurança. É isso que Deus quer fazer com você. Mas você tem que abrir mão da sua própria vontade. Porque você não pode querer fazer a sua vontade e também a vontade de Deus. Não dá. Você não pode querer adaptar a sua vontade com a vontade de Deus. Não pode. Você não pode querer casar a sua vontade com a vontade de Deus, ou uma ou outra. Se você quiser verdadeiramente, se você crer na palavra de Deus, você abre mão das suas vontades, das suas cobiças, dos seus sonhos e deixa tudo isso nas mãos dele. Ele vai te dar melhor do que você possa imaginar, do que você pode imaginar. Ele quer o melhor. Por isso que ele diz, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. De outra feita, ele disse, se tivesses me ouvido, se tivesses me ouvido, comeria o melhor desta terra. Deus fala, que é o que a gente costuma falar para os filhos. Meu filho, se você tivesse me dado ouvidos, você não iria sofrer tanto. Mas e aí? Os cabeçudos, os cascudos, e não pensam, aí sofrem as consequências. É como Deus mesmo diz, não seja como o cavalo, nem como a mula, porque eles são dirigidos pelo freio que se coloca em suas bocas. Eles não têm entendimento. Cavalo não tem entendimento. Cavalo tem alma. O jumento tem alma, mas não tem entendimento. Tanto é que eles são guiados pelo homem, são escravizados ali pelo homem. Então, minha amiga e meu caro amigo, pense bem. Você que é jovem, que quer construir família, constituir família, um lar, ter paz. Depois do trabalho você chegar à sua casa, curtir a sua família, dormir uma noite de paz, começar a trabalhar no dia seguinte em paz. Você leva a sua paz, a paz que você tem dentro do seu lar, você leva para o seu trabalho. No seu trabalho, mesmo diante de tantos problemas, você vai estar em paz. Porque o Pai, o príncipe da paz, o espírito da paz, estará com você 24 horas por dia. Deus promete isso para você, minha amiga, meu caro amigo. Porque o que Ele prometeu para mim, Ele me deu. Ele tem me dado. Não tenho tudo o que eu quero, mas tudo o que eu preciso, Ele me tem dado. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso que Ele quer para você. Tudo que você precisa. Tudo que é útil para você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus ilumine o seu entendimento. Inclusive você que por acaso está pensando em constituir família e você está buscando alguém
que seja de Deus, alguém que venha de fato e de verdade ser um com você e viver uma vida com você pelo resto da vida. Então, venha aprender o amor inteligente, não o amor sensual, sentimental, o amor cobiçoso, indolente, cruel, não, vingativo, não, mas o amor que faz com que a gente seja um só. Se você quiser buscar, assim como existe a fé inteligente, racional, existe o amor inteligente, o amor que pensa, que pesa. Não é o amor que entrega o coração, não. É um amor que pensa, que pesa, que avalia, que questiona. Hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, nós todas as quintas-feiras temos uma aula gratuita, graciosa. Nem estacionamento, ninguém, as pessoas não pagam. É de graça. A aula é gratuita. Mas eu vou dizer para você, quando você aprender a amar, você vai aprender a ser amado. E você vai arrebentar. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.